No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tão temido erro da tela azul da morte. Pois é, apesar do nome assustador, existem algumas formas de você prevenir para que isso não aconteça e de você resolver esse problema sem de fato você ter um problema definitivo no seu computador. Mas muito cuidado, porque se você simplesmente usar o que você encontra aí pela internet, você pode piorar a situação do seu computador, agravar o problema e ao invés de corrigir. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar os erros mais comuns. Apesar da tela azul parecer que é um erro só, aqui embaixo ele te diz exatamente o que aconteceu. Então, para você entender exatamente o que aconteceu no seu computador aí, no seu caso, o que está acontecendo, nós vamos falar aqui sobre os principais. E esse primeiro que está na tela aqui é o Critical Process DID. Esse código ele vai aparecer quando alguma operação essencial do sistema para de funcionar. Normalmente isso vai acontecer quando você utiliza aquele Ctrl+Alt+Del e abre o gerenciador de tarefas e acaba encerrando, por engano, algum processo que é crítico do sistema. Tem coisas ali que se você encerrar, simplesmente o computador para de funcionar. Então pode ter sido só isso. Nesse tipo de caso, você pode simplesmente reiniciar o computador e ele vai abrir sem nenhum problema. O segundo erro é o System Thread Exception Not Handled. Esse problema geralmente é causado por algum driver que está desatualizado ou corrompido. Você pode evitar que isso aconteça novamente atualizando seus drivers ou revertendo para uma versão anterior, porque sim, pode ter alguma atualização aí do Windows que teve um problema aí de algum driver e isso pode causar um problema. O terceiro erro muito comum é esse IRQL Not Less or Equal. Ele significa que algum software do dispositivo ou algum processo do sistema tentou acessar mais memória do que o limite permitido. E aí, para você resolver isso, você precisa verificar se tem arquivos do sistema que estão danificados, você pode corrigir os seus drivers. E existe uma forma de você saber exatamente o que deu problema, porque aqui embaixo ele aparece o código da parada e aparece o que falhou, tá? Esse daqui, no caso, seria a pastinha ou documento, o local específico em que a referência deu erro, tá? O quarto erro, eu não encontrei nenhuma imagem específica dele na internet, então o nome dele é Video TDR Timeout Detect. E ele significa que aconteceu algum erro no processamento da GPU. Então, normalmente isso vai acontecer quando você tentou usar muito do limite da GPU, basicamente a sua GPU não deu conta. Ou pode ser também alguma questão aí relacionada à comunicação dos drivers ou algum driver corrompido. O próximo erro é o Page Fault in No Page Area. Significa que algum processo do sistema fez referência a um endereço de memória inexistente. Então pode ser um defeito do drive, do processo do sistema, ou pode ser que a sua própria memória RAM está danificada. Então, muito cuidado aqui quando você for resolver. Mas o bom desse erro é que ele traz aqui pelo menos um indício do que pode ser. O próximo erro dessa imagem horrível, que foi a melhor que eu encontrei, é o System Service Exception. Esse erro geralmente ele lista o drive ou o processo que causou o problema. Nesse caso aqui ele não está aparecendo e você precisa tomar cuidado na hora de resolver. O ideal é que você procure atualizar os drivers. Então, se você abrir lá o seu Windows Update, tiver alguma atualização pendente, atualiza. Ou se você tiver com todos os drivers atualizados, com todos os updates, feitos, você pode reverter para a versão anterior. Isso é menos arriscado do que algumas outras correções do sistema. O próximo erro tem um nome engraçado, é o DPC Watchdog Violation. Esse código ele é exibido quando o drive de um dispositivo está desatualizado ou é incompatível com o sistema. Então, da mesma forma, alguns arquivos do sistema podem estar corrompidos. Nosso penúltimo erro é o NTFS File System, que significa que parte do seu disco rígido já está corrompido. E isso pode acontecer porque o seu disco rígido tem uma certa idade. Então o computador, depois aí de um certo tempo, ele pode estar mais propício a ter esse tipo de erro. Mas para você saber o quão complicado tá ou não a situação, você pode fazer uma varredura do disco para localizar e reparar alguns segmentos danificados. E algumas outras alternativas de correção eu vou dar agora na sequência. E o último erro, que normalmente aparece, é o Data Bus Error. Significa que
se algum hardware tá com problema. Isso pode ser porque a conexão do cabo no computador não tá bem feita. Então, o ideal aqui para você saber se exatamente é isso, você precisa desconectar todos os USBs que estão conectados no seu computador, deixar só o teclado e o mouse, reiniciar o computador. E aí, se somente isso já resolveu o seu problema, provavelmente algum desses outros hardwares que você desconectou pode ter gerado o problema. Então, você pensa qual foi o último que você conectou e pode ter sido algum problema de instalação dele, tá? Então, da próxima vez que você for conectar, toma muito cuidado. Então, agora nós vamos para um passo a passo que vai resolver, se não todos, mas a maioria desses erros e de outros que eu não listei aqui. A primeira coisa que você vai fazer é desligar o computador que apresentou o erro. Você pode simplesmente forçar o desligamento dele pressionando o botão de desligar até que ele desligue. O segundo passo, antes de qualquer coisa, é desconectar todos os dispositivos USB. Só deixa o mouse e o teclado porque você vai precisar. Todo o restante, inclusive disco rígido e impressora, você também vai tirar. Depois disso, você vai reiniciar o computador no modo de segurança com rede. O modo de segurança é uma versão básica do sistema operacional Windows normal, que permite apenas processos essenciais que provavelmente não desencadearão outro erro de tela azul, dando uma oportunidade aí para você resolver o problema. Então, para reiniciar no modo de segurança, você liga o computador normalmente e quando vir a tela de login do Windows, você pressiona e mantém pressionada a tecla Shift, enquanto seleciona reiniciar no ícone de energia. Após reiniciar o PC, você verá a tela escolha uma opção, você vai selecionar solucionar problemas, opções avançadas, configurações de inicialização e depois reiniciar. Após a reinicialização, você verá uma lista de opções, então você vai selecionar F5 para iniciar o seu PC no modo de segurança com rede. Desinstale programas instalados recentemente. Então agora que você está no modo de segurança, a primeira prioridade é remover qualquer software que você instalou recentemente, porque é muito provável que ele tenha causado o problema. Então para desinstalar a gente vai fazer o seguinte, pressiona o Windows mais o E, vai abrir aqui a nossa telinha do meu computador, do Explorer. A gente vai vir aqui desinstalar ou alterar um programa. E aqui você vai ter quais são os aplicativos que você tem na sua máquina. Você pode ordenar eles pela data de instalação. E você vai ter aqui quais são as atualizações ou as instalações mais recentes. Depois disso é só você clicar nele e clicar aqui em desinstalar. Uma outra forma de resolver é você reverter os drivers para as versões anteriores ou desativar. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar aqui embaixo Device Manager, gerenciador de dispositivos. E aqui a gente consegue percorrer pelos componentes do computador até você encontrar aquele que provavelmente causou o problema. Você clica com o botão direito nele, clica em propriedades, aqui você vem em driver e pode colocar reverter driver. Ou, no caso, se você for atualizar, você pode clicar também em atualizar o driver. Depois disso, é só apertar em OK. Antes de reiniciar o seu computador para ver se está funcionando, eu vou pedir para você executar todas as demais dicas que eu vou passar aqui, porque pode ser que alguma delas funcionem, ok? A sexta dica que eu vou dar é para fazer uma busca por malwares. A ideia é que pode ser que algum vírus que entrou na sua máquina esteja causando esse problema. Então, para isso, você pode rodar o seu antivírus aí que está instalado na sua máquina. Caso você não tenha ainda um antivírus, você pode tentar utilizar a própria ferramenta do Windows, tá? Normalmente, a proteção do Windows vai estar aqui, segurança do Windows, você clica nele. Pode vir em proteção contra vírus e ameaça, e aí você pode fazer uma verificação rápida e ele vai fazer uma verificação em todos os seus arquivos. A sétima dica é você executar um escaneamento do SFC. Então, basicamente, a gente vai procurar por arquivos do sistema que estejam corrompidos ou ausentes, usando o escaneamento do verificador de arquivos do sistema, que é o tal do SFC. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no Windows, vamos digitar CMD, e a gente vai abrir ele como administrador. Então, para isso, a gente clica com o botão direito no prompt e vamos colocar executar como administrador. Em seguida, para a gente fazer o escaneamento, a gente vai colocar SFC /scanall e depois disso é só dar um Enter. Ele está fazendo a verificação e depois disso vai aparecer aqui como verificação 100% concluída. E aparece essa mensagem aqui. A proteção de recursos do Windows encontrou arquivos corrompidos e reparou com êxito. Para reparos online, os detalhes são incluídos no arquivo de log CBS localizado em wingerlogs cbsbs.log. Por exemplo,
Aí ele aparece aqui um exemplo. Para reparar offline, os detalhes são incluídos no arquivo de log fornecido pelo sinalizador off-log file. Então é isso basicamente o que deu para arrumar. Ele já arrumou automaticamente, alguns outros ele indicou para você. A oitava dica aqui para você resolver o seu problema é fazer uma análise do disco rígido. A gente vai fazer um escaneamento do disco rígido CHK-DSK. Para fazer isso a gente vai novamente lá no prompt de comando. Então, cmd, executar como administrador novamente. Então, clica com o botão direito, executar como administrador. Vai abrir aqui o nosso prompt. E agora, para fazer o escaneamento, a gente vai fazer o seguinte. A gente simplesmente vai escrever CHK-DSK. E vai pressionar o Enter. Depois do escaneamento, ele vai aparecer para você se tem algum setor defeituoso ou algum arquivo defeituoso. Então aqui que ele mostrou para mim, né? Não há problemas no sistema de arquivos, nenhuma ação necessária. Caso tenha alguma ação necessária, o que você vai fazer? Se você precisar corrigir algum erro, você vai escrever novamente CHK-DSK, só que você vai colocar barra invertida e vai colocar R. E depois você vai dar o Enter, tá? Quando você fizer isso, ele vai iniciar um novo escaneamento de diagnóstico mais profundo e vai restaurar os setores danificados do disco rígido para que eles possam ser lidos no sistema de arquivos novamente. O hardware ele tende a se degradar com o tempo, então se você tiver um disco que já tem alguns anos de uso, é interessante você trocar ele antes que comece a dar esse tipo de problema. E para você saber se já está próximo ou não disso acontecer, você também pode fazer esse teste aqui do disco rígido regularmente. Então, sempre que der, você faz um teste e vê se já está aparecendo arquivos ou setores corrompidos, tá? E o último teste que a gente vai fazer é para ver se a memória RAM do seu computador está tendo algum problema. Para isso, a gente vai utilizar a ferramenta de diagnóstico de memória do Windows. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar aqui diagnóstico de memória de Windows. Já apareceu direto aqui para a gente. Vamos clicar nele. E por que a gente deixou essa etapa para o final? Porque ele vai justamente pedir para reiniciar e verificar se há problemas. Então, a gente vai clicar aqui em reiniciar e verificar se há problemas. É o recomendado, certo? Por que a gente deixou para o final? Porque todas as outras etapas só vão funcionar depois que você reiniciar o computador. Então, você vai reiniciar, vai abrir normalmente o seu computador e a gente espera que não apareça mais a tela azul. Se aparecer a tela azul com algum outro erro que eu não falei aqui, o ideal é que você chame uma assistência, e aí pode ser tanto a assistência do Windows como algum outro técnico que você conhece para fazer uma verificação melhor. Não esquece de se inscrever, selecionar para receber todas as notificações de vídeos novos, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e para você que puder dar um apoio maior, você pode clicar em valeu e mandar algum valor que você possa para poder ajudar aqui no nosso projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.